Tudo bem, pessoal? Começamos mais um PCast Master Talks da Pironte Advogados. Hoje aqui, Eduardo, com dois queridos participantes muito especiais para falar sobre o mercado da educação. A Carolina Gomes Amaral, que vai falar sobre compliance na educação, e o Renato Casagrande, que vai falar sobre o empreendedorismo na educação, dois grandes nomes da educação no Brasil e que, para além de conhecer o mundo corporativo, também conhecem do dia a dia daqueles que fazem a educação no nosso país. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida do nosso agradável bate-papo na tarde de hoje. Eu queria saber o que você espera, Eduardo, desse nosso bate-papo. Bom, Pironte, bem-vindo a todos que estão aqui assistindo com a gente. Eu acho que a expectativa é a melhor possível. Acho que a gente falar sobre dois temas que a gente gosta bastante, que é o compliance e a inovação. Eu acho que a gente vai ter um desafio legal aqui de ouvir dois cenários diferentes, né? Dentro de uma instituição já consolidada, o trabalho de uma profissional que aceitou o desafio, né, de implementar um sistema de compliance, de botar ele para rodar dentro de uma instituição de ensino de grande porte, que é um grande desafio, é uma grande inovação dentro desse universo. E o Renato, que está aqui para falar sobre inovação em si, dentro do mercado da educação, né? Que é um grande mercado, que é um mercado que tem grandes oportunidades e que eu acho que a gente vai se surpreender bastante aqui com o que a gente vai ouvir hoje. Acho que vai ser bem legal. Legal, não tenho dúvida. Carol, vou começar contigo. E vou te chamar de Carol, porque a gente já se conhece há bastante tempo, então, para trazer esse nosso ambiente mais harmônico de um podcast, eu vou te chamar de Carol, se você me permitir. Mas, com certeza. Eu queria começar contigo, trazendo para o nosso público alguns grandes desafios, né? Qual te parece o principal desafio do compliance na educação e o que você tem aí projetado em relação a esse ambiente corporativo, né? E como o compliance pode colaborar com isso? Bom, eu preciso começar aqui agradecendo pela gentileza do convite. É muito bom estar aqui com vocês, poder ter a oportunidade de falar um pouco de compliance no ambiente educacional, que é um ambiente tão regulado já, né? Já tão próprio aí cheio de normas, regulamentos, portarias, resoluções. A nossa vida é conformidade documental e legal, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, ao mesmo tempo, implementar um programa de compliance numa instituição de ensino, já voltada, já tendo todo esse arcabouço documental próprio do seu segmento, por incrível que pareça, um grande desafio. E, por isso, a gente teve que contar aí justamente com a parceria de vocês, tão experientes no mercado, para nos auxiliar aí nesse desafio. A regulação afeta todos os processos internos de uma instituição de ensino. Não dá para fazer hoje esse negócio sem um programa de integridade, né? Não só pelos parceiros de negócio que nós temos, mas a Uninter hoje, eu posso falar dela, porque é nesse ambiente que eu estou inserida, tem perto de 500 mil alunos. São 500 mil clientes, 2 mil colaboradores, né? Parceiros de negócio em quase 800 municípios do país. Então, vejam o tamanho do desafio, porque todos falam em nome da Uninter. Então, a integridade ela tem que se disseminar nesse ambiente todo, nesse sistema inteiro de negócio, né? E além disso, nós, como instituição de ensino, somos credenciados para alguns programas, FIES, ProUni, onde você tem que cumprir regras para poder estar credenciado nesses programas, né? Então, e para além de você ter essas regras para cumprir e o seu negócio ser todo esse, existe uma questão reputacional, né? Que hoje nós vimos aí, nesse mês mesmo, a questão de alunas de uma outra instituição de ensino, de tratamento para uma aluna mais velha e tudo mais. Qual é a repercussão disso para a própria instituição de ensino, né? Qual é a repercussão reputacional de todo esse relacionamento que existe dentro de uma instituição de ensino? Então, eu acho que é muito desafiador e realmente nós precisamos ter parceiros prontos para nos auxiliarem aí nessa caminhada e nessa trajetória.
Sem dúvida. Eu acho que o Eduardo sempre falou muito disso, né, da cultura no ambiente educacional, a cultura de compliance em si, né? Mas quando nós falamos do ambiente de educação, me parece que esse aspecto cultural ele é muito importante, né, Eduardo? Trazer o aspecto de integridade como o centro das atenções, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Renato sobre o empreendedorismo na educação e essa cultura, né, de integridade nestas relações humanas e nessas relações corporativas me parece muito importante. Eu acho que é aí que vem o grande choque, né, Carol? Quando a gente passa pelo processo de implementar as ferramentas, de desenhar a matriz, de escrever política, de convencer toda a alta administração, de convencer a academia da importância da implementação das políticas, da regra. E daí depois vem aquele choque quando a gente enxerga que, de fato, a diferença vem com o aculturamento. E daí você pensar num público gigante como esse que você falou, de colaboradores, de alunos, de frentes que representam a Uninter e que precisam ter a mesma regra de conduta. Daí eu acho que vem o grande desafio, e daí que vem o grande trabalho. A turma se engana que o grande enforcement, a implantação, né, de um programa de compliance, ele acontece... na estruturação, na implementação. Não, é na manutenção, é ali. A gente vê, né, que os programas de compliance, os grandes investimentos, eles morrem a partir do momento que você termina o enforcement de implantação, e daí é na manutenção, naquela denúncia bem investigada, naquele treinamento bem colocado, naquele posicionamento firme da empresa que você vai aculturando o time, vai aculturando aquele ecossistema e daí fazendo, de fato, trazendo diferença de um sistema de compliance. A implementação claro, um desafio inicial, é uma fotografia que você tira, enfim, todo um processo de documentação e políticas, e ele é muito técnico. Mas o compliance não fica pronto depois da implementação, infelizmente, né? Nós gostaríamos que implementado, pronto, está pronto. Mas ele não é assim. O compliance não acaba. Então, você tem aquele dia a dia, que é isso que você falou, né? Nas dificuldades do dia a dia, nos desafios do dia a dia, nas denúncias, nas investigações, no peso que você dá, no engajamento da alta administração. Eu costumo dizer que a alta administração é, de fato, quem tem a força para fazer funcionar ou para terminar um programa de integridade dentro de uma companhia. E o compliance fala mais alto quando ele fala através dos seus líderes, do board da companhia, né? Então, o comprometimento, o engajamento, ele tem que ser real. E cabe muito ao compliance officer saber comunicar bem e saber engajar bem, né? Eu acho que esse é um ponto muito desafiador numa carreira de compliance corporativa. É saber comunicar bem toda a companhia, mas principalmente engajar a alta administração, que é um pilar do programa. Você vê essa habilidade que o compliance officer precisa ter, né? O profissional de compliance, eu costumo dizer bastante que o profissional de compliance ele tem que desenvolver alguns soft skills que são determinantes para o processo de êxito do compliance dentro da companhia. Essa conciliação entre os interesses da alta administração e os interesses de todo o público que faz parte do ecossistema, eu acho que é o que fazem, de fato, o diferencial. Então, você precisa ter um compliance officer maduro, que conhece muito da operação da empresa. Conhece você sabe, o negócio. Exatamente, né? A gente já teve experiências dentro da nossa relação, onde a gente trouxe elementos externos para dentro, né, de clientes, que não conseguiram, de fato, fazer a roda rodar. Então, às vezes, é mais fácil você ensinar compliance para alguém que já conhece a operação da empresa do que ensinar a operação da empresa para alguém que vem com alguns conceitos de fora de compliance. Isso aí. Sem dúvida. E um dos pontos importantes que você puxou aqui, agora eu quero escutar um pouco o Renato em relação a esse ponto específico, foi engajamento e comunicação, né? Talvez nós estejamos aqui com um dos maiores, eu diria, comunicadores do ponto de vista de gestão da educação. O Renato, nós nos conhecemos já há vários anos em alguns eventos, né? O Renato tem um dos maiores eventos do mundo em educação, né? Ele consegue congregar inúmeros professores, gestores da educação e, recentemente, inclusive, eu falei num dos seus congressos sobre compliance. Então, veja como a gente tem aqui uma sinergia importante. E aí eu queria, falando de comunicação e engajamento, Renato, entender em relação a essa tua participação
no mercado corporativo da educação, né, o quão importante é uma comunicação eficaz em relação ao ambiente educacional em si, em relação à integridade, a essa participação mais humana, a essa interação social, ou seja, todos os aspectos que englobam o ambiente do mundo corporativo da educação. Como é que você vê isso hoje na realidade? Bem, primeiro eu tenho que agradecer, né, Rodrigo, Eduardo, pelo convite, Carol, aí que estamos nos conhecendo, dizer que estar com você sempre é um prazer. Te conheço, acho que há 20 anos, eu acho, quando eu era diretor de uma instituição educacional, você já era professor de pós-graduação, e sempre aprendo com o Rodrigo, e uma honra estar aqui, então, com vocês dois, então, mais uma vez, obrigado. E, bem, esse tema da comunicação, primeiro estou bem interessado aqui, já fiquei teu fã aqui, viu, Carol, de ficar acompanhando o compliance, que é um tema até novo para nós, porque a gente, com toda a legislação e regulação, como você falou, a gente, na educação, nós não usávamos muito essa expressão, então ficamos muito tempo aquela equipe de regulação chata, ou advogado chato, eu lembro que aqueles educadores que ficavam mais na regulação dizendo não, proibindo, e de repente eu acho que a gente tem um novo momento de reflexão, de comportamento, quando você fala da alta cúpula, dos dirigentes, dos CEOs, depois também com a base, a comunicação, a cultura, que é um tema que foi do meu mestrado, minha pesquisa, dissertação, tão importante. Então, eu estou bem em casa para dizer isso aqui. Com relação à comunicação... Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? A comunicação, ela é complexa. Primeiro, desde a comunicação corriqueira, cotidiana da escola, que ela é truncada, né? Porque você tem muitos atores envolvidos aí, é professor, é pai, é aluno, os gestores. Então, isso tudo, por mais que a gente tenha ferramentas, na pandemia nós sentimos isso fortemente, e as escolas que se destacaram, e eu não vou citar até o nome, porque eu tenho muitos amigos aqui, vou acabar fazendo propaganda para uma escola ou outra e vão ficar bravos comigo. Mas lembro de uma escola, por exemplo, que na pandemia, ela estava tão bem preparada, tão bem azeitadinha no processo de comunicação, que quando chegou a pandemia, toda aquele ensino remoto, que na educação básica foi bastante complicado no início, na educação superior foi mais simples, porque nós tínhamos uma outra cultura de EAD, na educação básica nós não tínhamos. Aquelas escolas que tinham um processo de comunicação com os pais mais franco, mais direto, mais transparente, foram as que mais avançaram e as que rapidamente conquistaram, na verdade, o engajamento daquele público. Então, aí ficou visível que as que não tinham um processo de comunicação transparente, aquelas que escondem um pouco, parece que o jogo, com medo. Eu vou dar um exemplo bem claro. A própria rentabilidade da escola. Eu fui, muito tempo, professor de escolas confessionais. E eu lembro que as irmãs, assim, escondiam, parece que escondeu o jogo, no sentido que tudo que acontecia nos bastidores, os professores não podiam saber. E aquilo acabava que nós, professores, nos sentíamos muitas vezes apenas como meros serviçais. E eu estou falando de uma escola confessional, religiosa, que até pregava uma outra coisa. Então, eu me sentia, muitas vezes, apenas um prestador de serviço, sendo que nós lidamos com a formação plena, integral do ser humano. E eu não me via, às vezes, pleno, integral naquela instituição. Ao contrário, numa outra instituição que eu era professor, e que também não tinha essa abertura, mas que eu pude ser gestor depois, eu consegui levar essa nova consciência para os mantenedores, de quanto era importante os professores tomarem conhecimento de qual era o custo que eles representavam para a instituição. Porque, às vezes, como professor, a gente fazia conta de padeiro. A gente pegava a mensalidade, multiplicava pelo número de alunos e falava... eles ganham uma fortuna. Depois eu fui ver que a escola XYZ, que eu achava uma fortuna, tinha prejuízo. Muitas escolas trabalhavam no vermelho, ainda algumas trabalham. Escolas confessionais que sofrem para ter uma rentabilidade mínima e que, às vezes, os professores acham que ganham uma fortuna porque não tem uma comunicação clara, porque tem um tabu na comunicação. Porque a comunicação é isso, não é só a comunicação institucional, que eu vou para o mercado e vou falar o que é.
é você falar com os teus colaboradores, é você ter um jogo muito aberto, muito franco. Eu acho que isso tem tudo, vem ao encontro do que a Carol está falando, de quando você senta num conselho diretor e discute os problemas reais que estão acontecendo naquela organização, e quando aquela equipe, principalmente numa instituição educacional, vamos pegar os professores que fazem acontecer o dia a dia da escola, eles estarem inteirados, integrados nesse processo de comunicação. E eu vi que nós avançamos nisso. Nem ainda todas as instituições, mas as instituições de ponta são aquelas que descobriram que o professor, que o funcionário, ele pode transmitir esses valores, essas crenças no seu cotidiano e não simplesmente se sentir um time à parte do jogo aí. E olha que interessante esse tema da comunicação, né? Falando de comunicação eficaz. Nós tivemos agora, recentemente, em fevereiro, o nosso planejamento estratégico, né? Início de fevereiro, nós fizemos uma reunião com todo o time de planejamento estratégico do escritório, etc. e tal, para tratar justamente deste tema. E aí você traz justamente isso. Muitas vezes, o teu cliente, né? Você quer... Hoje a gente vive numa administração por resultados, né? O cliente quer resultado, a gente precisa mostrar resultado, então a gente visa a eficácia do cliente. O sucesso do cliente é uma comunicação eficaz também. Muitas vezes a gente faz muito para o cliente e o cliente não sabe o quanto aquele escritório está buscando, né, a solução para aquele cliente. E aí, muitas vezes, fica só naquela comunicação final do processo, ou seja, você deixa de ter uma participação dialógica mais efetiva. Então, até trazendo o tema também, porque o nosso podcast tem essa finalidade, né, de trazer também, aproximar os escritórios de advocacia numa comunicação mais aberta com o cliente, mais dinâmica. Os escritórios, por muito tempo, ficaram naquele perfil de, talvez, um perfil mais burocrático da advocacia, mais tradicional, onde muitas vezes se criava... Mesmo, e o próprio processo muito judicial... jurídico, muito distante da nossa realidade. E o processo judicial como fim, né? E, na verdade, ou como única solução. Hoje, a busca consensual dos conflitos ela é muito mais proveitosa ao cliente, resolve mais rápido, mais fácil, de forma mais econômica. Então, eu acho que a comunicação e fazer uma comunicação eficaz faz parte, não só de um programa de integridade, mas talvez desse ambiente corporativo da educação. Eu acho que não só um escritório que se coloca com uma comunicação eficaz, mostrando que está preocupado com o sucesso do cliente, mas também o cliente preparado para receber essa comunicação e internalizar isso dentro da sua estrutura, eu acho que faz todo sentido dentro de um mundo corporativo dinâmico, hoje completamente em mutação. Nós vamos falar daqui a pouco quando falarmos de inovação na educação, né? Mas eu acho que essa é a ideia, assim, acho que planejar estrategicamente o ambiente corporativo da educação é planejar com uma comunicação mais eficaz, né? E nós estamos no ambiente da comunicação eficaz, falando de educação. Sim, eu concordo plenamente. Eu entendo que... Vamos lá, acho que a gente daqui a pouco vai falar sobre inovação, mas eu quero provocar uma questão que é a seguinte: é um podcast de um escritório, mas não é um podcast jurídico, porque a gente quer dar essa roupagem de uma conversa mais informal, que tem muito a ver com a forma como a gente vê o nosso trabalho também. Esse contato mais direto com o cliente, essa preocupação com o problema de fato do cliente, não com o problema do nosso escritório. Eu acho que isso tem muito a ver com se reinventar. A nova geração que está vindo, de profissionais e de alunos, de crianças, etc., eles vão exigir um perfil educacional um pouco diferente também. Eles vêm exigindo. E eu entendo que, assim como nós, na advocacia, estamos tentando construir algo totalmente novo, disruptivo, que atenda, de fato, a nova necessidade da nova economia, como que vocês veem essa questão? Aí uma pergunta para os dois, né? Do universo da educação, do mercado da educação e como ele vem reagindo a essa nova necessidade, né? O que vocês têm visto que vem acontecendo de diferente dentro desse universo que vai ao encontro da necessidade dessa nova geração que vem para o mercado aí com toda a força a partir de agora? Bom, eu vou começar aqui dizendo que a educação ela mudou completamente nos últimos 9 anos, né? Você veja, você sai de um percentual de 21% de alunos EAD há 9 anos atrás para um percentual de 70% de alunos EAD em 2021, que foi o último censo do INEP.
Aí você já vê uma mudança de perfil, e aí eu estou falando A de gente teve a de pandemia no graduação. meio dessa história E também, que deu o salto, deu né? aquela acelerada Deu em tudo. salto Sim. total. E Uhum. foi o que desestigmatizou realmente essa forma de estudo. Dentro desse percentual, a grande maioria de mulheres, estudantes de AD, e aí estou falando de graduação, que é o mercado onde eu estou inserida, e mulheres que pagam os seus cursos, né? Responsáveis pelo pagamento da sua mensalidade. Então, você vê um perfil, né? Um perfil muito alinhado com os novos tempos, Sim. né? Com a questão feminina aí, né? De cada vez estar mais pronta para o mercado de trabalho e buscando. A Uninter ela está entre a classe B e C predominantemente, né? E aí a gente está falando de 70% de alunas mulheres, né? Então, é uma grande diferença. E a forma de comunicação, que é o que o Renato falou tão bem aqui, é fazer chegar a mensagem. Como que você faz hoje? Você usa podcasts, você usa telefone celular, você usa a tela, você usa a mobilidade. Quer dizer, o aluno em sala de aula, parado, ouvindo o professor falar passivamente, sem uma voz ativa, eu acho que esse aluno é minoria hoje, na graduação e pós-graduação, que é o nosso mercado ali da Uninter. Então, eu vejo como um mercado que precisa se adaptar, assim como os escritórios de advocacia fizeram, assim como... Só fazendo um paralelo, eu vejo o seguinte, né? Tanto eu como o Pironte, nós somos professores, e eu imagino que muito provavelmente a gente vai atingir muito mais alunos aqui com esse material que a gente está trabalhando hoje do que num congresso, por exemplo, que a gente vai palestrar. Certamente. E os alunos querem interação, eles querem ser ouvidos, né? Eles querem chat, eles querem comentar, eles querem dizer que você eventualmente não está certo e que eles não concordam. Sim. Então, É uma geração participativa. É uma geração participativa, é uma geração pronta para opinar. Ao mesmo tempo, minha percepção pessoal, uma geração que às vezes ali peca no conteúdo, porque é um pouco superficial, né? Não, eu costumo dizer que é uma geração um pouco ansiosa. Ansiosa, exatamente. Então, peca um pouco naquele conteúdo, naquela consistência, naquela robustez, naquela reflexão, naquele Eu tempo. acho que é muito acesso a muita informação muito rápido, né? A gente tinha que correr atrás antigamente. Nesse tempo de reflexão que as pessoas não se dão. Sim. Né? Num tempo de leitura. Se você hoje pergunta quantos livros você leu no último ano, e aí você está falando com jovens estudantes, me dá até medo, né? Eu 75 pelo Sim. Spotify. É daquele 12 minutos. Isso. Vocês me deram um aplicativo 12 minutos para você ler um livro. Eu falei, como assim? Exato. Vai Não, ler o 12 Novo 12 Iluminismo, minutos. 700 páginas que eu estou lendo em 12 minutos, você não lê nem o prefácio. Você sabe que eu achei interessante? Que 12 minutos, eles resumem o livro para você, mas quem é que diz que o resumo seria a tua leitura, a tua visão do livro? O leitor é você. E cadê o teu resumo? Exato. Né? Porque o resumo é a partir dos seus valores, das suas percepções também, não só o resumo técnico feito lá. Claro, então ao mesmo tempo que você tem essa geração que quer participar, uma geração que quer para dizer mais, para saber mais, é uma reflexão que eu faço também com os meus filhos, porque tenho filhos jovens, então isso também faz parte da minha realidade, né? E é uma preocupação muito grande. Mas eu acho que a questão da comunicação, que o Renato falou muito bem também, é uma questão de você fazer chegar a mensagem que você quer passar. E não dá para você fazer a mensagem que você quer passar, chegar, se você fala do mesmo jeito com todos os públicos. Lá na Uninter, a questão dos treinamentos de compliance, da comunicação, a gente trabalha muito para personalizar para cada time um treinamento. E algo também emocional, algo que também toque o sujeito depois daquele treinamento, algo que você tem até choro depois do treinamento, porque alguma coisa lá dentro foi tocada.
porque algo relacionado à ética, à integridade, em algum ponto tocou essa pessoa. Vai te marcar. Vai te marcar e vai deixar. Então, eu não acredito muito nessa fala, que é a mesma palestra para todos os públicos, que é o mesmo treinamento, que é a mesma comunicação. A gente não faz isso lá e a gente tem alcançado resultados extraordinários com esses times. É muito mais difícil eu alcançar 100 pessoas, é muito mais difícil trabalhar para 100 pessoas de cada vez do que colocar 2.000 no auditório e fazer uma única palestra. Sim, sem dúvida. Para mim, eu podia levar 10 pessoas e tudo mais. Não funciona. A gente percebe que não funciona. E aí a gente percebe que depois desse treinamento, os feedbacks que a gente tem são altamente recompensadores desse trabalho. Porque as pessoas dizem para mim, puxa, doutora, você me inspirou, sabe? Para mim foi incrível, eu não tinha pensado sobre isso. E as pessoas se sentem tão à vontade que elas colocam isso em palavras, mandam mensagens, mandam no chat, mandam um e-mail, e a gente fica super feliz. E aí a gente percebe que atingiu o objetivo de comunicar bem. Né? E eu acho que a comunicação, tanto dos escritórios, dos professores com os alunos, das empresas, eu acho que é muito por esse caminho. Eu acho que, Renato, até para te escutar em relação a isso, porque lá no Congresso, que você muito bem organiza já há alguns anos, tem muito da resposta do que o Eduardo questionou a vocês, né? Eu ouvi muito, inclusive de pedagogos e educadores e etc., a questão de comunicar e deixar a sua marca naquele público, né? Ou seja, esse aluno ele tem que se sentir de alguma forma envolvido pela educação. É muito diferente da nossa realidade, onde na faculdade pouco nós podíamos opinar. O professor era quase um monólogo, né? E nós daí buscávamos nos livros, e se a gente quisesse questionar, quiçá um pouquinho antes da aula, da próxima aula, porque na aula era muito difícil, né? Na próxima aula a gente trazia ali e perguntar para o professor, porque o professor quase nunca estava errado na nossa visão, ou quase nunca tinha um posicionamento, né, que fosse conflitante. Hoje não, pelo contrário, a gente percebe isso nas nossas palestras e etc. As pessoas querem te questionar, querem te colocar a realidade delas e etc. Então, eu acho que tem muito disso, né? Esses desafios da nova educação tem muito de deixar a sua marca, né? Olha, Rodrigo, você participou com a gente no Congresso, que é uma parte do nosso trabalho presencial. Eu quero só destacar o que nós trouxemos agora há pouco sobre essa ruptura que a pandemia causou, positiva, no sentido de que nós tínhamos, principalmente com os professores da educação básica, uma resistência muito grande, que são muitos alunos aí da Uninter, alunas, né? E que tinham uma dificuldade grande de lidar com essas novas tecnologias, primeiro por uma questão de resistência natural, cultural, depois por medo, insegurança, né, porque o professor tinha aquele talvez estigma, sabe tudo, que tem um domínio pleno, então qualquer coisa que ameace esse talvez um poder poderia gerar um certo frição e gerava. A pandemia quebrou isso, então a primeira coisa que eu observei de mais positiva que eu observo hoje, porque eu tenho momentos online e momentos que são presenciais. No momento online é dar a voz. No presencial você não consegue muito, porque você vai fazer uma palestra mesmo para 500, para 200, quando alguém pede a palavra, você vai dar 2 ou 3 oportunidades, a pessoa fala alguma coisa, alguns necessidade de pegar o microfone e fazer um discurso e às vezes defender uma causa, ou seja, e aqueles outros 800 que ficam parados já começam a fazer outra coisa porque você não consegue atender aquela sua necessidade. Num momento, como este podcast, que nós vamos ver as pessoas com chat comentando, você permite que as pessoas todas se comuniquem, e nós, no Instituto Casagrande, nós temos uma comunidade que vai fazer 700 mil educadores. Nós estamos agora com um evento sobre saúde mental, que já estamos com 90 mil inscritos, e há uma participação muito efetiva, e criaram-se grupos de amigos, grupos de discussão que começam num chat. E claro que tem posições ideológicas, tem estudos diferentes, então eu quero dizer a riqueza que nós estamos tendo com a formação dos professores nesse momento.
Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, num evento jurídico como esse, dizer um pouco da minha tristeza com relação ao próprio sistema regulatório. Porque a pandemia, ela permitiu que os professores, nós rasgamos um pouquinho as regras, né, dos dias letivos, carga horária, tudo isso foi possível, os professores puderam experimentar. Quando nós voltamos na educação básica, porque nós estamos aqui falando de educação superior e educação básica. Sim. Na educação básica, nós voltamos para 2019. Nós voltamos para os prédios escolares antigos, que durante toda a pandemia fizeram alguma reforma. A reforma foi colocar um lavatório e um álcool gel para os alunos. Não houve uma oportunidade, como eu vi, por exemplo, em Copacabana, que é restaurantes que se reinventaram, aproveitaram esse momento que estavam fechados para poder criar algo novo, uma experiência nova. Infelizmente, as nossas escolas de educação básica, nós ficamos discutindo ensino remoto, debatendo, não houve uma alteração na legislação. Nós voltamos para a mesma rotina do professor, nós voltamos para os mesmos paradigmas de 2019. Na educação superior, não. Quando a Carol fala de 70%, esse impulsionamento, e vai ser muito maior no próximo censo, a pandemia. E aí você tem um gap muito grande, né? Porque a Uninter começou isso há muito tempo atrás, esse ensino EAD, Ela etc. foi desbravadora. Mas você tem um gap muito grande em relação ao que o aluno está preparado para assumir no ensino superior. É porque ele não foi preparado no ensino fundamental. Na educação básica, primeiro que nós temos, ao mesmo tempo que nós defendemos, nós temos uma oposição. Uso de telas, pode, não pode. Agora, faz 2 semanas que está uma polêmica em São Paulo, que o governador, o Tarcísio, proibiu o uso de todas as redes sociais nas escolas. Não pode. Então, gerou um dilema, porque pode ou não pode? Se você fizer a pergunta para os pais, eu diria para você que eu tenho quase certeza que a maioria vai ficar a favor de não poder, de cancelar. Porque eu fiquei assustado num colégio particular, que eu fui fazer uma consultoria com pais, e que a colégio de freira que cobrava 5, 6 mil reais a mensalidade, portanto, já é para um público A, B, quando foi proibido a rede Wi-Fi na escola, e eu imaginei que os pais iam ficar extremamente revoltados. E não. De certa maneira, eles tinham gostado, porque eles queriam que a escola trabalhasse mais o relacionamento humano, a troca, o esporte, porque muitos filhos estavam trocando o esporte, a quadra de esportes, por um jogo eletrônico. E os pais, ali num combate muito grande em casa, para tirar o filho da tela, e querem que na escola ele tenha uma realidade essencialmente presencial. Então, veja que nós entramos num dilema aí complexo. Qual que é o futuro da educação? Ao mesmo tempo que os pais querem, e a escola fica aí lutando para ter um laboratório, e agora ChatGPT, a questão da inteligência artificial, o metaverso, e a escola está ali num desafio enorme de trazer isso. Nós temos, de outro lado, que o pai vai dizer o seguinte: mas eu quero esse contato pessoal, será que é bom para o meu filho? Então, toda inovação na escola, nós vamos chegar na inovação, ela passa por isso. Tem uma regulação, uma questão jurídica que às vezes atrapalha e às vezes ela não atrapalha, mas o professor diz que atrapalha. O fato, talvez, desse jurídico estar muito distante, que eu acho que nós estamos quebrando isso quando vejo vocês dois de camisa polo, já é uma comunicação aqui. O advogado com a tatuagem aí, né, Edu, também é uma outra comunicação de aproximação. É bacana, um podcast é bacana, mas ainda muitas escolas não veem isso. Talvez não a gente tem que levar esse podcast para ela, porque quando fala num evento jurídico, não é para ela, não é para o professor. A gente precisa quebrar alguns paradigmas. É para o diretor e para o setor jurídico da escola. Às vezes nem é para o diretor pedagógico da escola. Ele não se vê participante do sistema. Eu acho que essa quebra de paradigma é aquilo que a Carol, inclusive, estava falando no compliance, essa comunicação. E veja, talvez o objetivo, né, nosso maior não tivesse nem inicialmente sido falar sobre comunicação, mas eu acho que isso é meio que natural dentro de um ambiente de educação e de compliance. Sim, porque o educador é um comunicador. É um comunicador, e a comunicação eficaz, ela permeia todo bom relacionamento, seja com o aluno, com os pais,
com o ambiente de compliance, com os clientes, com os fornecedores. Então, por exemplo, a gente fala hoje, né, numa instituição como a Uninter, né, que é uma instituição de grande porte, que, como mencionou a Carol, tem inúmeros relacionamentos com fornecedores e com terceiros, né, em due diligence de terceiros, né, as due diligence de integridade. Como é que você vai comunicar isso hoje no mercado? Né? A pessoa vai dizer assim, não. E é o que eu e o Eduardo e o pessoal do escritório, né, mais escutam quando se fala de compliance. Não, mas é que a gente é ético aqui. Fique tranquilo, mas a gente vai assinar uma cláusula anticorrupção, a gente vai precisar assinar um código de conduta, mas fique tranquilo, porque a gente é ético. Não, ninguém questiona a integridade. O que a gente está tentando trazer é um ambiente menos assimétrico. Então, eu acho que esse é um ponto importante agora para falar um pouco de inovação. Né? A gente tem tentado buscar, no mundo da advocacia, romper algumas barreiras, romper alguns paradigmas que são importantes. Muitas vezes a gente encontra no próprio cliente uma dificuldade de romper esse paradigma, porque é um cliente mais acostumado com aquela advocacia tradicional, em que o advogado, se não tiver de terno e gravata, talvez não sirva, talvez não estude tanto, talvez não seja tão preparado. Por exemplo, nosso time é extremamente jovem, né? O Eduardo é o sócio mais velho do escritório, né? Então, eu sempre falo isso. E agora em público, melhor ainda. Ele vai adorar, mas em todos os capítulos. Mas brincadeiras à parte, nosso time é extremamente jovem, né? E a Carol está aqui e pode certificar de que nós somos extremamente preocupados com o sucesso do cliente. E é assim que funciona. A juventude, ela não caracteriza necessariamente um despreparo. Ao contrário, muitas vezes o despreparo está na experiência que não se atualiza e assim por diante. Então, eu acho que isso dentro do compliance fica muito evidente. Eu entendo, Carol, não sei se você concorda comigo, que um compliance officer que tem interesse de fazer o melhor e que busca o melhor para a instituição, muitas vezes e que seja jovem em carreira de compliance officer, às vezes é muito melhor do que o compliance officer de 30 anos de profissão como compliance officer, porque talvez venha com alguns estigmas que não permitam uma atualização. Então, e agora para já passar a palavra, eu trabalhei com controle interno na administração pública, nos conhecemos nessa época, né, Renato? Quando eu dava aula de gestão pública lá nas instituições em que o Renato coordenava e fazia gestão. E naquela época eu me lembrava que o controle interno era visto como o órgão do dizer não. E o compliance, por muito tempo, foi esse órgão, né? Você quer um respaldo para dizer não, pede para o compliance que ele dá um jeito de dizer não. Ou das denúncias, né? Isso, das denúncias. Que daí é um órgão, tipo aquele ambiente que é perigoso, né? Isso, e agora mudou, né? Não sei se você tem essa mesma visão. A dor primeira do compliance officer é da rejeição, né? Lá vem o cara do compliance. Eu que sou compliance officer das antigas, vamos dizer assim, comecei na carreira há muito tempo atrás, eu era aquele compliance officer que sentava sozinho no refeitório da empresa, né? Não tinha companhia. Não, pois eu era o cara que estava lá para inviabilizar o negócio de todo mundo, para engessar claro, processo, para trazer problema. Você tem que superar essa dor. Essa dor primeira da rejeição é a dor que você tem que superar. Querido, você não é. Certamente não é, né? Então, o grande desafio é vencer essa visão antiga, e mais do que antiga, antiquada, de que o compliance, controles internos, todos os órgãos de processo, auditoria interna, vieram para engessar o processo. Sim. Atrapalhar o negócio, inviabilizar o negócio. A gente ouve aquela frase. Pelo contrário, né? O que a gente percebe é que, na verdade, facilita a comunicação e o negócio. Sem dúvida nenhuma. Então, quando eu digo em comunicar alta administração e o perigo da alta administração, não comprar e não valorizar o programa de integridade, é justamente isso. Eles têm que ver valor, mas todos têm que ver valor. Todas as equipes, todas as pessoas têm que ver valor. Então, na verdade, assim, o que a gente tem visto, que essas pessoas antigas, muitas vezes aí nessas profissões, elas simplesmente não servem mais, porque elas não estão atualizadas. Nós temos um novo decreto do ano passado de compliance que regulamenta a lei anticorrupção. Então, é do ano passado. Vocês sabem que no direito, no jurídico, o ano passado é ontem. Né? Então, quem não nem aconteceu ainda. Exatamente. Então, quem não está atualizado nisso, nós temos uma nova legislação aí no Emprega Mais Mulheres que trata sobre a obrigatoriedade do canal de denúncias para tratar assédios sexuais, que entrou em vigor agora dia 21. Sim. Meu Deus, então é tudo tão atual.
O discurso de ontem não serve mais nem para instituições de ensino, nem para advocacia, nem para lugar mais algum. O discurso de ontem ficou velho. É isso, é a forma de comunicar, eu acho que é o grande segredo. Porque, veja, se você for pensar assim, eu vou sentar para assistir um podcast de um escritório de advocacia, a primeira coisa que eu pensaria, poxa, esse podcast vai durar 14 horas. Sim. Você E vai eles dar, vão vai começar botar a falar em de lei. cima de Você vai lei. botar vai Vamos parecer falar, TV eu já tô Senado, essa TV pessoa. Senado, pro pessoal lendo ali o discurso. E vai demorar umas 14 horas, porque advogado tem uma tendência a não devolver a palavra. Pegar o né? microfone e não Exatamente. devolve nunca mais. Mas é esse jeito diferente de comunicar, né, da gente estar mais informal, da gente ter uma fala mais informal, isso atrai públicos que precisam entender a lei e precisam entender a regulação da mesma forma que os advogados. Sim. Então, você precisa comunicar de uma forma diferente. O empresário, o empreendedor, o pessoal das startups, as novas empresas Volta à comunicação de novo. Exatamente. Um descomplicar, né? É um Porque Exatamente. descomplicar. Você tem que vir com uma nova forma de comunicar para que as pessoas de fato engajem o propósito E deles dentro de naquilo um que você está sistema, né? comunicando. E dentro de um sistema, eu vejo isso muito. Nós implementamos muito sistema de gestão de compliance, ISO 37301, né, nos clientes, etc. E a educação é um sistema. Sim. Tudo está interligado, né? O próprio, veja, o Renato estava mencionando aqui a educação básica e como ela deságua no ensino superior. E esse gap de comunicação, essa dificuldade. Então, eu acho que... De linguagem, né? De linguagem. Eu acho, não tenho dúvida de que este sistema de gestão de compliance, esse sistema de comunicação eficaz, esse sistema estando interligado em relação aos seus pontos fundamentais, né? Eu não tenho dúvida de que a gente consegue trazer uma eficiência em relação ao ambiente corporativo e de evolução, inclusive da inovação. Os escritórios precisam estar muito prontos para isso, né? Nem todos estão. E foi por isso que a Uninter acabou escolhendo a Pironte Advogados para implementar o programa de compliance lá. Porque os advogados externos, a assessoria jurídica externa, ela tem que trazer um frescor, ela tem que trazer um respiro, ela tem que trazer um ar. Ao mesmo tempo, ela tem que entender o negócio. Ao mesmo tempo, ela tem que personalizar esses programas e esses sistemas que vocês fazem para aquele ambiente, para aquele estratégico, para aquele dono de empresa, para aquele perfil de negócio, para aquele segmento. Então, eu acho que a gente tem que sair dessas embalagens padronizadas. E os escritórios precisam entregar mais e precisam realmente ser esse apoio e essa referência e, ao mesmo tempo, trazer coisas de fora para dentro da companhia para aquilo ter uma nova repercussão. Né? Então, nós contamos com vocês sempre em processos estratégicos, em treinamentos, conversamos. Vocês estão tão lá dentro que muitas vezes a gente nem sabe assessoria jurídica externa, mas quem outra? Não, eles mesmos. Então, assim, colaboradores. não, são assim, tem quase crachá. Mas eu acho que essa é a grande diferença, porque você está aqui, mais do que ninguém pode provar isso, e acho que na participação dos eventos que nós temos, etc., a gente veste a camisa do nosso parceiro. Quando o Renato me convida para falar nos eventos dele, eu estou falando para um amigo, para uma pessoa que eu quero que o evento seja o melhor evento de todos. E para isso a minha palestra precisa ser um sucesso. Da mesma forma, eu quero que o compliance da Uninter, quando eu digo a Pironte Advogados, né? Nós queremos que o compliance da Uninter seja o melhor compliance do Brasil na educação, porque assim, vocês tendo sucesso, nós temos sucesso. Eu acho que essa é a percepção. A parceria hoje ela vai além do your job, né? De fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Você tem que fazer mais do que você foi contratado para fazer. Que está dentro dos nossos compromissos, nossos valores do escritório, que é o compromisso com o cliente, com o resultado do cliente, né? Com aquilo que ele está buscando. O advogado, eu venho mais da área de consultoria, né? E o consultor foi uma profissão que com o tempo ela foi degradada, né? Pelos próprios consultores. Né? Ela teve um desgaste, né? Mas a consultoria old school, a consultoria de quem começou lá muitos anos atrás, sempre teve essa postura mais de parceria, de abraçar junto com o cliente, vamos junto, vamos trabalhar hands-on. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente conseguiu trazer para a nossa advocacia, de tirar essa roupa, literalmente essa roupa de advogado que
que cria problema para vender solução. Só para responder consultas, porque quando se diz Isso. consultoria, é meio buscar É. uma consulta. Isso. E aí o advogado dava aquela receita e ia embora. E Isso. a gente, talvez, é uma questão mais de assessor. Eu estou com você. Eu te Exatamente. assessoro em todos os momentos. Não é Exatamente. apenas uma consulta. Não, você e sabe você que vai é bem ficar interessante. sozinho. Só fazendo um parênteses, que eu acho que esse é o momento de falar. Logo no começo da advocacia privada, quando nós estávamos no escritório conversando sobre alguns pontos e etc., nós fomos dar um parecer e aí embaixo do parecer tinha lá, salvo o melhor juízo. Eu falei, tira esse negócio. Porque como salvo o melhor juízo, se tem um juízo melhor do que o nosso, o cliente vai contratar o outro juízo. Não é claro? Então, assim, não Você tem... acreditar que o teu é melhor juízo. Ah, não, mas isso é lógico. Se ele está nos contratando e pagando preço e a gente sabe o que a gente está fazendo, então não é salvo o melhor juízo. Este é o parecer, ponto. Tá aqui, tá dito o que você tem que fazer. Não é lavar a mão. O cliente não quer que você lave a mão. Não tem salvo o melhor juízo. Não. Porque senão eu indico o melhor juízo e Eu não acho me que contrate mais. você entrou talvez num ponto crucial, agora eu vou falar como cliente, às vezes, advogado. Era essa questão de você contratar um jurídico que não se comprometia, porque ele dava aquele parecer, e eu... Então, agora vocês estão aqui. Eu sempre trabalhei na Parecer gestão, não você me vinculante. conheceu como gestor. Sem dúvida. Então, e depois como consultor. Então, eu vivi esse drama, assim, de dar consultoria e, às vezes, uma vontade de dar consultoria. Agora, vou fazer uma confissão. A vontade de dar uma consultoria até ir embora, para não ter aquela responsabilidade de ir até o final. Vontade, eu quero dizer que eu nunca... vontade, quando você está com uma... Assim, meu Deus, eu vou ter que assumir isso. Só que era aquela vontadinha que passa, porque num processo de relacionamento você vai até o final. Mas muitas vezes eu tive o advogado como apenas um mero parecer, um parecerista, que chega lá, dá aquele parecer e diz, fire-se. E geralmente um parecer um pouco dúbio, para não, se der alguma coisa errada, sempre vai ter um lado assim, não, mas veja bem, leia bem aqui que pode ser. Então, eu me sentia muitas e muitas vezes órfão com o jurídico. Isso, eu trabalhei no Estado, eu fui chefiei departamentos de Secretaria de Estado de Educação, depois mantenedora, faculdade, universidade, e aí eu separava o advogado que me dava o parecer e o advogado que abraçava comigo a causa. Eu tenho amigos até hoje, amigos advogados que não eram apenas os que davam o parecer, mas que se envolviam comigo e eu sentia segurança na decisão, porque a decisão não é... Por mais que eu, como gestor, a decisão final é minha, eu vou juntar todas as informações e diminuir todos os riscos possíveis, e quem vai ter que diminuir esses riscos é o jurídico, é o advogado, é meu amigo, quando ele abraçava comigo a causa e estava comigo, e eu acreditava que, além de um parecer, tinha uma pessoa por trás daquele advogado que entendia a minha dor. Eu acho que você chegou num ponto que fazia tempo que eu não refletia sobre isso, e que agora, vendo vocês dois aqui, com essa camisa polo aí, preta, me dá uma sensação de, ufa, que bom que estamos num novo momento. Não, e eu vivi um momento de receber pareceres e que a gente tinha que passar para a diretoria financeira, administrativa e tal, e as pessoas vinham até mim e diziam assim, Carol, o que o sujeito quis dizer aqui? Dá para você interpretar isso aqui para mim? Então, assim, ele tem que vir numa linguagem que se entenda. Ele tem que esclarecer. Sim. Ele tem que te dar cenários. A gente adora trabalhar com cenários. Se fizer isso, o risco é esse. Se fizer aquilo, o risco é esse. E o escritório orienta que é isso. Então, você tem que ter cenários de risco e você tem que ter opinião. Eu adoro parecer com opinião. Eu não gosto de parecer sem opinião. E acho também que... E é claro que o outro vai respeitar, que é uma opinião, porque existe uma diferença entre um parecer e uma opinião. Tem que ter maturidade para saber. Lógico. Até aqui é o parecer, ou até aqui há embasamento jurídico, a partir daqui tem uma vivência, porque você não é uma máquina. Não é um chat GPT que vai dar ali, que por sinal estavam surpreendendo. Mas é por trás de uma pessoa que, inclusive, conhece um pouco sobre a minha trajetória, sobre a instituição. Eu acho que isso vai bem ao encontro dessa desconstrução que vem acontecendo dentro do universo da advocacia. A própria essa iniciativa da advocacia sem gravata, do pessoal tirar a gravata, da gente ter uma postura um pouco mais próxima do cliente, porque eu acho que essa prepotência
que afasta, ela afasta para não te colocar na mesma linha, você não ter que discutir a mesma coisa com o cliente. Então, essa era a forma que os Afasta para advogados... te proteger. Afasta para te proteger, exatamente. Agora, quando você desce no mesmo patamar do cliente, você vai ter que sentar com ele, vai ter que discutir de igual para igual isso com aí. ele, você vai ter que entender do negócio dele, isso dá mais trabalho e isso te tira de uma zona de conforto. Então, você, né, você tirar essa roupagem do advogado ali, botar uma camisa polo e atender teu cliente e ele te olhar com o mesmo respeito e entender que você está comprometido com o resultado, ele não está preocupado com o terno que você está vestido, e sim com o resultado que você vai Certamente. entregar para ele. Eu acho Certamente. que esse é o grande diferencial. Mas é uma que todo certa mundo vem humanização. A gente vive numa fase de por mais que tenha mais tecnologia, a gente trabalha com mais humanização. É uma dicotomia Talvez seja uma quase, né? busca, né? Eu acho que estão trazendo isso. Eu acho que as religiões estão fazendo isso, a educação está fazendo isso. A gente fala ao mesmo tempo que se fala de uma educação tecnológica, tem uma outra vertente, educação humanizadora aqui. E eu acho que estão fazendo isso. É um jurídico mais É a humanizador. ideia de empatia. Eu acho que essa é uma ideia, Essa é a de palavra. poder comunicar de forma mais humana e empática aquilo que nós queremos comunicar. E eu acho que o mercado, né, também nos responde de forma muito positiva a todo esse movimento. Que né? agora a resposta técnica direta e fria, o ChatGPT vai dar para você. Você não precisa de um advogado Pois é, tem para mais responder isso. mais isso. Eu Então, acho agora que o diferencial do profissional vai estar na pessoa. Esse vai ser exato, o diferencial. no ser porque humano, o na avaliação conteúdo humana. técnico ali, o cara pede tá para cada vez o mais, ChatGPT escrever uma petição E e o o ChatGPT GPT agora escreve. já está fazendo, Passou no inclusive, exame da ordem, inédito. Então, ele está dando coisas... Claro que ainda tem falta de aperfeiçoamento, com tudo que é novo. Só que a Mas gente vai está chegar, né? alimentando esse monstro Essa é e a ele vai grande- virar um negócio... Sim, é que a inteligência artificial ela aprende com ela mesma e aí É, a esse é grande o problema. diferença, É isso. a grande diferença entre o ser humano e a inteligência artificial, na minha opinião, é essa capacidade de racionalizar e humanizar Isso. as situações no caso Mas sabe- concreto. Quer ver qual que eu vou dar assim, um pouco de terrorista aqui? Eu estava assistindo esses dias sobre um podcast sobre isso, ele falando sobre a hora que a máquina entender que ela pode se comunicar com a máquina. Então, porque nós estamos ensinando tanto a máquina que daqui a um pouco a máquina gera comando para a máquina e talvez o ser humano vai dizer, mas como que eu desligo esse negócio? É. Porque a gente está chegando num momento que cada vez mais nós temos que desenvolver uma capacidade de fazer com que tudo isso vai convergindo num ponto que é o que estamos aqui. Qual é o papel do jurídico, qual que é o papel do professor, qual que é o papel da educação, qual que é o papel do business, num momento em que tudo aquilo que nós aprendemos na escola tradicional, que era a nossa competência master, hoje o ChatGPT vai dar conta. Então, o que sobrou? Qual é a nova realidade? Isso é um desafio enorme. Por isso que vale a pena, eu quero voltar a ter 20 anos. Porque você vê com tantos desafios hoje para um novo mundo, e quando você acha que já descobriu tudo, o que já ficou meio cansativo, estou meio com preguiça, A coisa vem muda uma completamente. coisa disruptiva e muda tudo e diz o seguinte, vamos começar do zero, vai começar uma brincadeira nova. Eu quero brincar, porque é muito divertido esse novo momento. O que vai acontecer agora? Porque a gente vai... Eu lembro na pandemia, conversava com um colega meu, que quando começou a pandemia, que foi dia 15, 17 de março, aqueles fatídicos dias, que ele era o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, e nós estávamos fazendo uma viagem juntos. E ele falou, sabe que o mundo está ficando meio chato, eu acho que tem que surgir alguma coisa que vai... A gente nem sabia o que ia dar naquilo, mas nós já discutíamos que não seria uma coisa simples, que seria uma coisa mais complexa, e queria porque o mundo está ficando chato, ele falou. Então, vai dar uma chacoalhada nesse mundo, é mais ou menos isso. E a gente tem mais ou menos isso hoje. Com a inteligência artificial, o mundo chacoalha de ano em ano. Né? Não tem nada mais, né, monótono. Mas a gente está chegando no final, infelizmente. Tudo que é bom passa rápido dessa forma, né? E o papo extremamente agradável. Eu queria deixar talvez uma última pergunta para os dois, cada um fique à vontade para dar a resposta e a gente partir para o nosso encerramento, trazendo essa questão da inteligência artificial cada vez mais presente, né? E essa dinâmica de alteração social em razão disso, né? Porque a inteligência artificial e tudo que vem, né, junto dela faz com que nós, seres humanos, tenhamos que nos adaptar. Então, eu queria saber da Carol, em relação a esse momento do compliance dentro dessa realidade de inteligência artificial e etc.,
se você já pensou em qual é o grande desafio de um compliance officer nessa nova realidade. E o Renato, como empreendedor da educação, né, como um cara que eu tenho aqui na mais alta conta em relação à gestão educacional, que sempre está à frente do seu tempo em relação a essas questões, se você, Renato, também já pensou nisso, né, em como essa inteligência artificial vai impactar os próximos 5, 10 anos na educação. Então, queria deixar esse último questionamento a vocês. Bom, da minha parte eu te digo o seguinte, compliance é relacionamento, né? É conformidade relacional, digamos assim, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista pessoal. O mundo disruptivo chegou, né? O admirável mundo novo está aí, passamos já por ele, né? Então, o que eu acho é que nós temos que olhar esse mundo e tentar uma adaptação a ele, né? Como vai ser, eu não tenho essa resposta. Eu acho que todos os dias nós vamos buscar respostas, vamos enfrentar esse desafio, porque a gente não tem pronto. Eu acho que a grande questão é que não está pronto. Não temos respostas. Você falou bem qual era o nosso modelo de educação, qual era o nosso modelo de advocacia, qual era o nosso modelo de jurídico corporativo, e nós estamos nos adaptando a um novo modelo. Parar não é uma hipótese, não é uma possibilidade. Então, eu não tenho resposta para essa tua pergunta. Eu não sei o que vai ser, sinceramente. O que acontece é que eu acho que nós, como empresa, como programa de integridade, o que nós temos é que estar abertos, atentos, reflexivos, juntos, né, para enfrentar esse novo modelo, essas novas pessoas, esse novo modelo corporativo, esse novo modelo de educação. Eu não sei se cabe mais falar em inovação. O mundo é novo todo dia, né? Então A inovação já ficou velha. Eu não sei se cabe mais. A inteligência artificial que a gente pensou que era um mundo dos Simpsons que a gente não ia viver, de certa forma chegou, né? Você conecta lá no teu celular e acende tua lâmpada em casa antes de você pisar em casa. Então quer dizer o seguinte, tá aí e nós estamos vivendo e sobrevivendo a isso, né? Então, eu acho que não tenho uma resposta para você. Não, você respondeu muito bem dentro daquilo que foi perguntado. E você, Renato? Eu tenho duas frentes. Uma mais otimista, porque eu sou um cara, eu adoro essa questão da inovação, da mudança, e uma um pouquinho mais de cautela, até muito bom estar aqui com a Carol, preocupado com a universidade, porque a universidade tem que estar à frente na preparação. Vamos pegar agora, falando em educação, dos futuros professores. Então, nós temos, primeiro, nós estamos vivendo há um bom tempo um cenário de apagão de professores. Não é apagão de professores, talvez só na quantidade. É naquele cara vocacionado, aquele cara que quer desbravar, porque é uma profissão, mesmo nas escolas privadas, é uma profissão hoje que é complexa, difícil e que tem gerado pouco atrativo. Então, muitas pessoas que poderiam e gostariam até de ingressar, já não querem ingressar, ou são aconselhados a não ingressar. Então, nós perdemos inteligências que, às vezes, o direito capta, a medicina, e a educação está perdendo. Pessoas que poderiam promover grandes mudanças e que acabam não entrando na educação. Então, nós vivemos hoje, eu conversava com vários mantenedores, a dificuldade de se contratar um bom professor de filosofia, de história, licenciado, porque não querem fazer. Segundo, a universidade, muitas paradas ainda, que com um processo de uma aula tradicional, não vou dizer, porque a Uninter é uma faculdade de vanguarda, mas nós temos muitas clássicas que não são vanguardistas, inclusive públicas, né, e, portanto, estão preparando um professor para lidar ainda com a escola do passado, que é a escola do presente. Porque a escola do presente não é a escola da inteligência artificial, não é a escola do metaverso. Isso eu falo para um universo muito pequeno de algumas que conseguiram.
Então, nós temos a pandemia, ao mesmo tempo que ela rompe, ela abre umas fraturas sociais muito grandes aí, que estão mais latentes, mais presentes. Essa divisão, né, de oportunidades que não estão claras. Então, eu que lido com a pública e com a privada, que lido com a formação de professores, tanto na pública como na privada, a formação de gestores, eu sinto isso. Então, de um lado, um pequeno grupo conseguindo promover uma mudança, mas é muito pequeno esse movimento. O grande movimento, vamos pegar aqui na escola pública, nós temos cerca de 85% dos nossos alunos hoje estudam em escola pública. Ou seja, se nós sonharmos com um novo Brasil, com uma mudança, nós vamos precisar mexer nesse sistema. E é um sistema que está lá ainda, político-partidário, vivendo de políticas de Estado. Vamos recentemente a dilema do ensino médio. Nós aprovamos um ensino médio há pouco tempo, que foi aprovado no Congresso, num governo temporário, portanto, com muita instabilidade. Ele foi implantado num governo do governo Bolsonaro, no meio de uma pandemia, com todos, e agora num governo Lula, que era contrário àquela proposta, numa proposta de revogação do ensino médio. Põe na cabeça desse aluno que está fazendo hoje o ensino médio. Pense no teu ensino médio, que é a única na tua vida, e você não acreditar nele. Você não saber. Daí eu fiz fiz uma entrevista com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que levou para o Lula a proposta da revogação. Não estou nem falando se é a favor ou contra a revogação. Só estou dizendo que eu perguntei para ele, revogar para onde? Revogar para quê? Para voltar ao ensino médio de 2019, 2017, 2016, que não funcionava, ou para um novo que ninguém sabe aonde? Então, veja, nós estamos ainda discutindo currículo de um ensino médio que foi implantado com uma proposta inovadora em 2017, 2018, quando implantado, nós não conseguimos efetivar. Nós não tivemos recursos, nós não conseguimos fazer itinerários formativos, como acontece em todos os países desenvolvidos, em que o aluno pode escolher se ele é mais da área de humanas, da área de exatas. Nós não tivemos condições de fazer porque não tem dinheiro. Porque não tem política de Estado, só tem política de governo. Então, eu tenho um lado otimista, que eu vejo 1000 possibilidades, Rodrigo e Eduardo, e tem um lado realista, que eu digo assim, nós temos tanta tarefa de casa para fazer na educação, começando pela própria regulação, que ela ainda está amarrando. É um absurdo, mas ela coloca, por exemplo, 75% de frequência para os alunos, ou seja, tem que ter a chamadinha lá, colocando com a frequência. Isso é uma coisa absurda, mas está lá na legislação, você tem que fazer a chamada. E o que é frequência? Frequência presencial lá, ou então tem que ter um modelo totalmente AD, porque isso não funciona. Então, são tantas frentes que nós temos que discutir que eu não consigo te responder. O que eu posso dizer para você que os próximos 5 anos, com o ChatGPT, com a realidade virtual, com a inteligência artificial em si, ela vai mexer muito com o sistema, mas o sistema não está preparado. Então, eu também, como a Carol falou, eu só tenho medo que alguns consigam ir muito à frente e outros cada vez mais para trás. Perfeito. Eduardo. Bom, eu queria agradecer a presença ilustre de vocês. Foi sensacional esse bate-papo, como eu imaginei que seria. A gente vai ter outros episódios do podcast, mas esse era muito especial para mim, porque somos educadores, acho que a educação faz parte do nosso DNA, não só nas universidades, onde a gente dá aula, pós-graduação, etc. e tal, mas no nosso dia a dia com compliance, como gestores, somos educadores o tempo inteiro com o nosso time, então eu acho que é um momento bem importante. Como pai, somos educadores, né? Eu estou passando por uma filha que está transacionando do ensino médio para a faculdade, um filho de 14 anos que vive dentro do metaverso, porque jogo é metaverso, a gente acha que metaverso é uma novidade, para eles é um negócio bem mais antigo. E uma filhinha de 3 meses que vai aprender tudo diferente, provavelmente, e eu vou ter que me reinventar como pai, como educador novamente. Então, muito obrigado a todos vocês aí pela troca de informações, e foi um grande prazer. Espero que a gente se encontre novamente. Sem dúvida. Eu queria agradecer também a presença de vocês. Foi um grande prazer ter vocês no nosso PCast Master Talks. E você que nos acompanhou no podcast de hoje, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e esteja preparado, porque os próximos podcasts vão ser tão bons
quanto esse. Até a próxima e nos vemos no PCast Master Talks da próxima edição. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigada.